Vou pegar isso não. Alô, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar promovido pela FUCAP Business School. Nós hoje estaremos com um processo um pouquinho diferente. Nós estaremos transmitindo diretamente pelo YouTube. Então, visite o canal do YouTube, FUCAP Oficial, inscreva-se. Lá você pode fazer os seus comentários e mandar as perguntas dirigidas aos nossos participantes no dia de hoje. Nós vamos ter o privilégio de receber aqui hoje dois grandes amigos meus, que eu tive a honra de trabalhar com eles no BNDES, dois brilhantes advogados, que vão estar nos falando sobre transparência, principalmente em termos de compliance no setor público, né? O Humberto, que vocês já foram apresentados, a gente aqui não costuma falar muito de currículo para não desperdiçar o tempo que é curto da transmissão. Ele vai começar nos falando um pouquinho sobre os conceitos de transparência, como isso se aplica ao setor público, e depois nós vamos ouvir o Leandro falando sobre a pesquisa que ele fez, que resultou num livro sobre compliance em empresas estatais. Depois nós vamos dialogar a esse respeito, então, por favor, envie as suas perguntas e nos ajude a fazer dessa próxima hora e meia um momento de compartilhar conhecimento sobre algo que é tão importante, né? Todos nós sabemos que transparência é uma palavra essencial para toda e qualquer empresa e não pode ser diferente quando essa empresa está no setor público. Então, sem perder muito tempo, porque ele é rico, e eu sei que vocês dois têm muita coisa para nos brindar nessa tarde, Humberto, eu queria, então, te passar a palavra para que você começasse a conversar conosco, a compartilhar o seu conhecimento sobre transparência. E, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o convite. Para nós é uma honra ter você e o Leandro aqui com a gente. Acho que certamente temos muitos alunos engajados no setor público, né, com pesquisas, com cursos voltados para o setor público, e todos eles estão ansiosos por ouvir vocês dois. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Olá a todos. Vânia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à FUCAP, Felipe, a todos que possibilitaram esse nosso encontro. Saúdo você como uma colega que eu admiro muito, não só respeito profissional, mas eu acho que admiração ao longo dos anos de convivência que eu pude ter, que eu acho que é um exemplo de serviço público, né, de servidora pública lato sensu, independente se está na administração direta ou indireta, que mostra que os servidores públicos realmente fazem a diferença, né, quando tem comprometimento, acho, com esse espírito público. Que eu acho que eu posso também falar a mesma coisa do Leandro, nosso colega, há uns 20 anos já de convivência, pelo menos no BNDES, a gente percebe exatamente esse espírito público também. E aqui, ao falar de compliance no serviço público, eu acho que é uma boa maneira de começar essa conversa, com engajamento, com comprometimento, né, com os laços de confiança que a gente estabelece ao longo da carreira numa instituição pública, mas, principalmente, hoje eu gostaria de adentrar esse caminho da palestra do compliance no setor público por um campo muito caro também, que é o da transparência pública, né? Quando a gente fala de compliance, muitos já devem ter ouvido alguma palestra, ou já devem ter tratado de um tema de alguma forma, né? A gente sempre pensa em gestão de risco, a gente sempre pensa monitoramento de risco, canal de denúncias,
o tone from the top, né? Mas eu queria estabelecer aqui uma relação com a transparência pública e o compliance. E por que isso? Eu tive a oportunidade também, há uns 2 anos atrás, de participar de um grupo de pesquisadores que lançou um livro chamado Estado, Direito e Democracia, com a coordenação do professor Geraldo Tadeu, do SEBRAD da UERJ, o Centro de Pesquisas e Estudos da Democracia, e teve a participação realmente de vários especialistas em diferentes áreas públicas, do setor público. O ministro Barroso, o Marcelo Neri, da FGV, a Margarida Lacombe, da UFRJ. Então, foi realmente um time tributaristas, e eu fiquei muito honrado de fazer parte desse esforço da comemoração dos 30 anos da Constituição, de tentar explicar os avanços institucionais. E, ao falar de compliance, ao falar de gestão de riscos, é preciso, primeiro, a gente saber da nossa realidade, é preciso saber dos números, para onde a gente está e para onde a gente quer ir. Assim, a gente vai poder monitorar e gerir não só os riscos, mas como vai poder também traçar algumas metas. Então, a transparência pública, eu queria começar dizendo que, antes de tudo, é um bem público, né? A transparência dos governos, dos estados, municípios, governo federal, e é fundamental para você realizar boas políticas públicas. O que aconteceu nos últimos 30 anos no Brasil, eu acredito que são boas notícias, né? A gente sempre fala que está precisando ouvir boas notícias, então é uma boa notícia que eu tenho para dar, em grande parte, porque nesses 30 anos, desde a edição da Constituição, 32 anos, né, como queiram, a gente avançou, as instituições se consolidaram e aumentou-se a transparência pública. E eu digo isso porque, se a gente puder pegar com os dados dos últimos relatórios, né, dos órgãos de controle e da própria CGU, a gente vê que as respostas ao público sobre as demandas dos órgãos de governo foi muito grande. Passou de 90% e tem se mantido ao longo dos anos, desde da aprovação da Lei de Acesso à Informação, né, da promulgação dessa lei, os índices de resposta à demanda do público sobre os serviços públicos, sobre as demandas, têm sido respondido a bom termo, a bom tempo e a hora, os índices têm se mantido altos, né? Isso é uma boa notícia. Por outro lado, a gente também tem onde avançar, né? No caso da transparência, eu reparei que, nessa pesquisa, as pessoas ainda se atêm muito à questão de compras públicas. Então, as perguntas são muito direcionadas a se as compras públicas foram feitas com regularidade, e a gente entra no compliance, né? Se elas respeitaram o edital, se elas respeitaram os preços, se os aditivos foram feitos respeitando-se a lei de licitações. Também sobre a nomeação, destituição de servidores públicos, sobre os salários dos servidores públicos. Essa tem sido, em grande parte, as maiores perguntas, os questionamentos que têm sido feitos para os governos, né, nas suas várias instâncias. Então, eu percebi que há um espaço muito grande para a gente melhorar com relação às próprias perguntas que são feitas para a administração pública. É claro que isso é um aprendizado, mas o que eu quero falar aqui é que é muito importante que a sociedade, nós como sociedade, também aprendemos a perguntar sobre as políticas públicas. Então, como são feitas as políticas públicas? Quais as suas metas? Né? Como são feitas as leis, por exemplo? Né? Hoje em dia, a gente tem um instrumento muito poderoso, que aí, voltando ao compliance no setor público, é análise de impacto regulatório, né? Isso é muito feito para os serviços concedidos, se a gente pensar em telefonia, energia elétrica, óleo e gás, né? Você primeiro estuda os possíveis impactos que uma legislação, que uma norma vai ter sobre o mercado, antes de editar essa norma.
o compliance também entra aí, né? Não só porque esses órgãos, essas agências precisam também agora ter programas de integridade, e os programas de integridade eles têm são um sinalizador importante da qualidade da administração, eles podem dar isso para a gente. Então, as próximas perguntas que possamos fazer, não só se um órgão tem um programa de integridade, mas como ele é desenvolvido, como ele é monitorado, quais são suas metas, né? Então, os próprios programas de integridade das agências reguladoras e da administração pública em geral, eles também podem ser pensados, e aqui eu gostaria de deixar um pouco esse caminho, como uma política pública, né? E a evolução desses programas. Então, não é só perguntar ou responder se uma estatal tem um programa de integridade, se ela é mais ou menos transparente, mas como é que esse programa foi feito? Quais são as metas? Essas metas têm evoluído segundo o planejado ou não, né? E, nesse sentido, eu acredito que a transparência pode ajudar muito. Então, eu acho que eventos como esse podem dar um tom, né? E a FUCAP e outras instituições também a gente pode trabalhar junto pensando em como melhorar, inclusive, as demandas de transparência para a administração pública. Eu, no Conselho de Governança e Compliance da Associação Comercial do Rio, tenho trabalhado para avançar publicações. A gente tem 2 edições anuais, são edições semestrais. Então, a gente falou agora da compliance na medicina, na saúde, mas falamos também da governança pública. Fizemos um seminário internacional com a Universidade de Colômbia, e foi muito interessante ver que nos Estados Unidos, onde as pessoas consideram que é muito avançado nessa área de compliance, né, a supervisão dos órgãos públicos, ela pode ter diferenças, podem existir 50 sistemas, basicamente falando, de supervisão pública nos Estados Unidos. E eu fiquei bastante impressionado com isso, porque é um desafio, né? E eles têm um indicador que eles usam nos Estados Unidos para ver como é a qualidade dessa supervisão da administração pública em geral, né, em todos os níveis. Inclusive, sugeriram que a gente começasse a fazer isso aqui também. Isso tem... quem tiver mais interesse, pode acessar a página da Universidade de Colômbia, o Centro de Integridade Pública. Então, percebam que existem instrumentos efetivos para a gente medir a qualidade da administração pública. Eu acho que o compliance no setor público, depois o Leandro, que é um especialista também nessas áreas estatais, vai poder falar do livro dele, que eu recomendo também. Ele pode ser pensado como política pública. Ele não deve ser visto apenas como se existe ou não um programa de integridade, se ele está em funcionamento, se existe ou não um canal de denúncia, né? Mas eu acredito que a gente tem um aliado na administração pública do compliance, que é não só a gestão de risco, né? Quer dizer, a gravidade dos riscos que você vai enfrentar. Agora a gente vê na pandemia, né, que é um risco que é o cisne negro, né? Que a gente ninguém percebeu ele chegando. Mas o que a gente pode fazer, por exemplo, agora, numa medida de compliance? Pode ter um bom plano de retomada das atividades, né? O próprio home office, né? A Prefeitura de São Paulo anunciando agora que vai ter indicadores de desempenho para os funcionários que vão se manter em home office. Uma grande parte dos servidores públicos do município de São Paulo vai se manter em home office. Como é que você faz o compliance? A administração desses recursos humanos de São Paulo é um desafio, mas isso é um aprendizado também importante que a gente está tendo agora. Quer dizer, é possível você ter essa possibilidade do home office de servidores públicos, e como é que você usa isso da melhor forma? É um desafio. Não sei se eu estou me excedendo aqui no meu tempo. Ainda não, mas se eu puder colocar algumas perguntas, porque eu já gostei de algumas coisas que você falou, eu acho que tem algumas coisas bem interessantes. Muita gente confunde compliance com checklist,
né? Então, compliance é verificar, fez isso, fez aquilo. Então, é como se, na verdade, a gestão pública fosse pura e simplesmente um cumprimento de tarefas, de uma lista de atividades que precisam ser cumpridas. E isso talvez desestimule isso que você falou sobre a questão de ter uma política, ou seja, ter uma meta com início, com meio, com fim, com objetivos claros, que sejam de todos e compartilhados com todos. E você falou que muitas vezes isso é dificultado pelas perguntas, mas para o povo, para a população fazer as perguntas certas, ele precisa ser educado sobre o que é a missão do setor público, sobre o que tem que ser feito, sobre como as leis, as regras, as transações, os programas implementados têm que ser feitos. Como fazer essa educação, Humberto, numa população que está muito mais interessada com situações estanques, com atitudes, programas, linhas estanques, que não vão ter continuidade, porque quando mudar o governo, vem outro político que quer fazer a sua história e quer construir o seu programa. Como que a gente lida com isso? Olha, excelente pergunta. É exatamente isso que eu tenho me preocupado agora com... basicamente, né, tem um exemplo aqui que eu gosto de citar, que inclusive o Leandro estava até conosco, que participamos de uma audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça da ALERJ, do Rio de Janeiro, sobre um projeto de lei que tinha a ver com compliance. E, para nossa surpresa, o presidente da mesa lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nos comunicou que aquela era a primeira audiência pública da comissão. Daí, logo, quando acabou a sessão, eu cheguei para ele e falei assim, mais discretamente, falei assim, olha, eu gostaria só de saber se eu entendi bem realmente o que foi dito. Foi a primeira audiência pública desse ano, dessa legislatura? Aí ele falou, não, foi a primeira audiência pública da história da Comissão de Constituição e Justiça da ALERJ. Até hoje eu tenho dificuldade de acreditar no que eu ouvi. Mas isso demonstra exatamente o que você falou. Como é que você cria o hábito da própria população questionar, e um questionamento que tenha mais ênfase no que realmente pode mudar a qualidade de uma política pública, né? Eu acho que é só a prática de várias audiências públicas, de consultas públicas. Então, isso tem que ser um hábito da administração. Nós temos que realmente forçar com que a administração projete nos seus esquemas de novas leis, de novas políticas, ainda que emergenciais ou não, mas tudo isso tem que ser objeto de consulta popular, de audiência, e não, gostaria só de colocar aqui, não pode ser aquele hábito daquela reunião de condomínio que ninguém gosta de ir, porque ninguém leu a pauta, ou porque ninguém sabe a pauta, ou porque, ainda que saiba a pauta, não sabe discutir a pauta. Você leva 3 orçamentos, vamos dizer, sobre um sistema de câmeras e ninguém sabe discutir aquilo. A audiência pública ela tem que também ser preparada, e aí órgãos como a FUCAP, como a Associação Comercial, como o Instituto Compliance Rio podem ajudar muito, quer dizer, não só criar o hábito, mas preparar as pessoas para audiências e para responderem consultas públicas, porque em grande parte elas existem. Eu gostaria só de chamar a atenção como a inovação também é muito importante em políticas públicas e no compliance no setor público. A CVM tem hoje um instrumento chamado Sandbox, que é basicamente uma forma de você, do regulado, propor para aquele regulador do mercado de capitais uma nova forma de atuação no mercado. E ele vai fazer um teste dentro de um ambiente controlado. Por que a gente não pode pensar nisso em geral, quer dizer, não só para o mercado de capitais? A gente tem um problema sério de corrupção, de práticas corruptas em um determinado setor, compras hospitalares, compra de material escolar, que seja. Vamos testar outras abordagens sem excluir o que a gente conhece, mas a gente pode fazer, vamos dizer, projetos pilotos, e onde essas audiências públicas consigam, e consultas públicas consigam
trazer a população para discutir. Eu acho que, no fundo, Vânia, o que a gente está falando, assim, a gente quer aumentar a maturidade da discussão, a qualidade da discussão. Perfeito, é exatamente isso que a gente quer, mas guarda essa ideia. Vamos discutir ela já daqui a pouquinho, depois da gente escutar o Leandro. Leandro, meu lindo, estamos ansiosas por ouvir você. Muito obrigado, Vânia, pelo convite. Quando você falou que estava imaginando esse evento, eu levantei os braços. Claro, estamos disponíveis. É um prazer muito grande estar fazendo parte. Desculpe aí se a conexão estiver ruim, eu não estou na minha residência hoje, então o sinal não está perfeito. Mas vamos tentar aqui ter uma discussão que o evento merece, né, de altíssimo nível. Humberto, um amigo de sempre também, um prazer dividir esse painel com você. Então, acho que o banco está muito bem representado aqui por colegas queridos. Então, vou tentar manter a discussão no ponto que o Humberto trouxe, né, o ponto da transparência e dessa surpresa que ele teve, que eu também tive. Eu acho que o exemplo que ele citou da LERJ foi um exemplo assim, autoexplicativo, né? Como é que pode a principal comissão de uma Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, nunca ter feito na história uma audiência pública. Isso é algo que realmente tem que ser marcado, é exemplo de sala de aula, né? Como não se deve fazer. Mas vamos retomando aqui, só para não perder também o hábito da regularidade, etc., como na qualificação apareceu o BNDES, nossa qualificação, né, esse orgulho da gente, é bom também dizer que a gente está falando aqui como profissionais, mas não como banco, né? A gente não está falando pelo BNDES, então esse código já também prevê isso, é bom deixar isso claro para todo mundo. Estamos aqui como estudantes, como pesquisadores, como pessoas que gostam do tema, que, portanto, vimos com muitíssimo bons olhos essa ideia da FUCAP de nos receber. Então, de novo, esse agradecimento. Entrando especialmente no tema que me foi proposto, né? A gente, nesse bate-bola que a gente imaginou, Humberto falou um pouco mais de forma geral, integridade pública, transparência pública. Eu vou me reter um pouquinho mais na parte das empresas estatais. Por que empresas estatais? Por que estudar empresas estatais? Isso é uma coisa, uma jabuticaba, como os economistas gostam de falar, uma coisa que só tem no Brasil? Não, pelo contrário. É uma coisa que um sem número de países no mundo utilizam e também um sem número de empresas existem. E elas são importantes por si só em várias e várias economias. Não é um traço da nossa economia, seja em desenvolvimento, seja desenvolvida, seja mais estatal, menos estatal. Os Estados Unidos, que são a principal economia do mundo, têm estatais gigantescas. Eu vou citar só duas que todo mundo deve lembrar aí do episódio lá das quebras das hipotecas, né? A Fannie Mae, são duas empresas estatais que oferecem hipotecas para as empresas, para as pessoas terem suas residências. Então, o Estado cobrindo aí um dever social muito importante, garantir a moradia. Isso vale para o mundo inteiro, os exemplos são números. Então, dado que essa taxa tem uma importância relevantíssima para a economia, não só brasileira, eu quis aprofundar um pouco mais, não só para o trabalho mais estatal, mas porque percebi que o cenário brasileiro, o contexto brasileiro merecia um estudo sobre o tema, né? Se a gente andar um pouquinho para trás, nos últimos 10, 15 anos, a gente vai ver vários escândalos, infelizmente, vários escândalos de corrupção que esses estatais aparecem. A gente pode falar 2005, Mensalão, 2015, Petrolão, Lava Jato. O que tem de comum? O que a gente viu de similitude nessas práticas incorretas? A gente viu especificamente empresas estatais, ocupação política, o uso político dessas empresas, sem transparência, que é uma palavra que o Humberto gosta tanto, pelo contrário, eram sempre muitas cartas marcadas, e somando isso tudo, péssima governança. Então, é um cenário perfeito para quem quer destruir, né? É um cenário perfeito para quem quer utilizar de uma máquina que é muito pesada. Quando a gente fala em estatais, só dando um exemplo para todo mundo ficar assim, ciente do grau de importância, né? Uma empresa do porte da Petrobras, da Eletrobras, são empresas maiores que estados brasileiros. Então, um estado brasileiro, um estado da federação, somos 27, todo mundo sabe, Constituição Federal, as empresas estatais são maiores que os estados brasileiros. São maiores que quase todas as capitais brasileiras. Então, estou falando de um nível de importância, de um nível de importância econômica, importância social, importância de toda a ordem gigantesca.
Então, atentar para isso não é simplesmente um luxo, né? É algo necessário e muito necessário. Então, retomando aqui, além de serem gigantescas, além de estarem nesse ambiente, infelizmente, de confusões e de corrupção, elas também foram muito, digamos, desafiadas nos seus objetivos institucionais, seus objetivos até constitucionais. Vamos lembrar que as estatais elas surgem porque a Constituição assim determina que certas atividades econômicas podem ser desempenhadas pelo Estado para quê? Seja por interesse público, seja por interesse social. Então, elas não vêm à tona simplesmente por um gosto desse governo, daquele governo, mas sim por uma missão clara dada pela Constituição Federal. Muito bem, visto esse cenário de ruim, esse cenário de agressões que as estatais sofreram, duas legislações, eu enfrento isso bastante de forma profunda no livro, endereçaram soluções. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre elas aqui. A lei anticorrupção, que não é só para estatais, é para quaisquer empresas, é a lei 12846. Recomendo que todo mundo leia, estude essa lei. Ah, mas eu não sou de empresa estatal, eu não lido com o governo. Todos lidando com o governo. Quando você tira documento, você lida com o governo. Quando você toma um financiamento, você lida com o governo. Quando você emprega alguém, você lida com questões trabalhistas que são de governo. Então, lidar com o governo no Brasil é algo quase que intuitivo e obrigatório. Então, leiam. Em sendo empresário, leia. Busque se aprofundar nesse conhecimento. Essa é a primeira lei. A segunda lei, que a meu ver foi um complemento dessa primeira, da lei anticorrupção, foi a lei das estatais. Ela veio, a lei anticorrupção de 2013, então ela ficou 2 anos um pouco sem ter muito chão, porque ela não foi regulamentada até então. Demorou a regulamentação dela, foi só em 2015. Já em 2016 veio a lei das estatais, que aí o foco, naturalmente, das empresas estatais, estudar economia mista, empresas públicas, e também, aí eu faço um parêntese rápido, e também todas os seus conglomerados, as consorciadas, as coligadas, as controladas, porque falar de estatais não é falar só de a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, a SEDAI, não, é todo o conjunto de empresas que elas investem, que elas têm participação, que elas têm capital. Então, a Vânia é especialista em questões societárias, ela vai dizer isso muito bem. A repercussão é muitíssimo maior do que simplesmente o ponto que a empresa ensina. É todo um emaranhado de sociedades, árvores societárias todas que são impactadas quando a gente vê uma mudança na empresa matriz, na holding, que seja. Muito bem. Então, 2013, lei anticorrupção, 2016, lei das estatais. Se a gente for lendo e for destrinchando essa legislação, a gente vai verificar que endereçou bem os pontos que foram vistos e foram reconhecidos como problemáticos por conta dos escândalos de corrupção. Por que eu digo isso? Quais os principais objetivos dessas duas leis? Política de corrupção, sem dúvida, sim trazer mais ética, mais integridade para as empresas, isso é um fato, mas também lidar com gestão de riscos, controles internos, governança, transparência e mais, lidar com uma palavra que o professor Gustavo Beneboim utiliza muito quando ele fala sobre estatais, é lidar com uma equivalência de armas entre o setor privado e o setor público. Se as empresas estatais são tão importantes como são, se elas são tão economicamente relevantes para a sociedade, se elas têm, por exemplo, tem ações em bolsa, como a Vânia conhece também, o Humberto sabe disso, tem ações em bolsa cotadas no Brasil e fora, como é que elas podem não ter equivalência com as empresas privadas no fins de controle, no fins de controle interno, externo, diga-se de passagem, no fim de transparência, no fim de lidar com partes relacionadas, lidar com stakeholders? Como pode? Não pode. Então, o professor Beneboim chama isso de equivalência de armas, né? Entre ônus e bônus. Médios, elas não estão fora do mercado, ao contrário, não sei se eu caí, mas consegui voltar. Elas não estão fora desse mercado, elas estão no mesmo mercado, concorrendo com as empresas privadas todas. Então, não se equivaler, não buscar um mesmo nível de governança significa um demérito concorrencial. Isso para as empresas estatais é muito ruim, porque ao fim e ao cabo significa prejuízo para a sociedade, né? Isso ninguém pode aceitar. Muito bem. Feita essa passagem rápida sobre lei anticorrupção e lei das estatais, a gente vou trazer alguns exemplos muito, muito singelos aqui, mas que enaltecem o espírito do legislador
quando ele editou a Lei das Estatais 303 de 2016. Uma coisa muito óbvia, mas parecia não ser óbvia até então. Hoje, dirigentes das empresas estatais passam por background check, uma coisa que não era conhecida até então. E mais, eles devem ter capacidade comprovada, seja de formação, seja de ética, seja de tudo histórico profissional, que equivale ao cargo que ele vai desempenhar. Vamos voltar. É importante a gente entender isso bem. A empresa estatal, eu repito, são maiores que estados no Brasil. Algumas empresas são maiores que até países, se a gente for olhar para certas economias e certos países. Eu não posso colocar um gestor lá que não seja extremamente competente, extremamente envolvido com a atividade que ele vai desempenhar. Isso, infelizmente, ocorria antes, seja no Conselho de Administração, seja na diretoria, seja mesmo nos órgãos de fiscalização, Conselho Fiscal e outros, auditoria, por exemplo. Então, essa mudança, parece uma mudança singela, mas é de extrema importância. Eu chamo a atenção dela. Outra, gestão de riscos e controles internos. A gente que é de banco, isso para a gente não é novidade, os bancos fazem isso há muito tempo. Década de 90 já se fazia, já se lidava com controle interno, práticas bancárias são muito fortes no Brasil. Mas para todos os outros setores da economia, não é o mesmo grau de dedicação e de envolvimento com essas questões que a gente via antes. E a Lei das Estatais trouxe todos, e isso é importante também que todo mundo saiba, né? É uma lei nacional. Então, não é uma lei só federal, é uma lei nacional. Então, estados e municípios, eles podem se adequar, podem ter suas legislações próprias, mas caso não as editem, vão sim seguir as diretrizes principais da lei federal, a lei do Estado Nacional, a lei 13303. Então, está falando aqui de um nível de exigência de controle, de gestão de riscos, transparências, que muitas empresas desconheciam em absoluto. Então, isso é outro ponto importante que eu gostaria de tratar com vocês. Um terceiro ponto, só para a gente não perder. Vou destacar 4. Esse é o terceiro, vou fazer mais um para depois a gente entrar para os debates, que é a parte mais interessante, para não ficar aqui falando muito para vocês. O terceiro ponto, a questão, uma expressão muito comum quando se fala em compliance é tom from the top. Muito comum, tom on the top, tom from the top é uma coisa que se utiliza em qualquer manual de compliance como uma ótima prática. Quando se fala em estatais, isso foi refletido no artigo 9º da Lei das Estatais, que ela diz o seguinte: a área de compliance, a área de integridade, ela vai se reportar ao diretor-presidente da instituição. E isso é uma vinculação estatutária, uma vinculação legal e necessária. Tá? Então, não é qualquer diretor que pode ocupar essa função, o diretor-presidente. Ele pode até delegar atividade no dia a dia, gestão, microgestão, para o diretor estatutário, mas a vinculação é com ele. Isso é o tom from the top. É necessariamente o vínculo ao principal gestor da empresa. E mais, se esse gestor, se esse presidente tiver, por qualquer motivo, envolvido com suspeitas, com dúvidas, etc., essa mesma área de integridade que se reporta a ele vai se reportar ao Conselho de Administração. Por quê? Que é o principal colegiado da administração da empresa. Então, esse grau de importância que se vê para a área de integridade é uma coisa que inédita até então no âmbito dos estatais. São padrões, de fato, de altíssima relevância, melhores práticas internacionais até. Então, esse é o terceiro ponto que eu gostaria de destacar. E o quarto ponto, só, pena que o nosso tempo é curto, que isso daria um debate inteiro só sobre isso. Ela fala de muito controle interno, mas também controle externo da sociedade e dos órgãos de controle. No âmbito federal, como todo mundo sabe, TCU, CGU, no nosso caso, sendo bancário também, né, os Bacen, CVM e tudo mais. Muito bem, mas ela fala uma coisa muito importante, e eu vou até pegar um gancho do que o Humberto mencionou na fala dele. As estatais têm que ser fiscalizadas, não há oposição de sigilo para esses órgãos de controle, tem que respeitar a gestão das empresas, ou seja, a gestão é daquele indivíduo que foi avaliado, passou por background check e tem capacidade para gerir a empresa. O dirigente da empresa estatal, já que ela exerce um papel, um mandamento constitucional de serviço social, de serviço de interesse público, etc., ele tem que ter independência de tal forma que a decisão dele não seja desafiada todos os dias, porque o órgão de controle, vamos lembrar, isso é importante também, ele é de um outro poder dos 3 poderes que nós temos. É uma questão de divisão de poderes aqui. A administração pública, direta, indireta, etc., todo mundo sabe, mas as estatais estão no âmbito do executivo. O executivo indica, o executivo passa
passa o nome dos administradores, dos conselheiros, dos presidentes, etc. E esse executivo vai ter lá um contrato de gestão, vai ter um mandamento dele, tanto do estatuto, tanto da própria lei, porque ele tem que fazer. Se ele for a cada ponto desafiado pelo órgão de controle, ele não é mais gestor, né? Ele passa a ser não só fiscalizado, mas também tutelado. E isso, só porque eu falei com a cereja do bolo, porque isso traz à tona uma coisa que é muito comum quando se fala em administração pública hoje, que é apagão das canetas. Acho que os alunos devem ter ouvido falar sobre isso. O que é? O gestor público ele tem que ser fiscalizado, não resta dúvida. A gestão tem que ser transparente, não resta dúvida. A lei de transparência está aí para isso. Mas, ao mesmo tempo, o gestor público, isso vale para as estatais, tem que de fato, gerenciar e efetivar o papel que eles têm, o papel que lhes cabe, seja de forma ordem legal, ordem estatutária, ou contrato social, numa empresa até privada, né? Ele tem que ter autonomia para fazer isso. Se cada passo que ele der, ele for desafiado por decisões ou mesmo orientações de quem não é gestor público para esses fins, o controle não é gestor público, mas não pode misturar os canais. Ele é fiscalizador, ele é controlador. É velha máxima de olhar pelo retrovisor, né? Ele está vendo o que já aconteceu. O controle sempre vem ver o que aconteceu já. Se ele for desafiar cada passo que o gestor público for dar, de fato, gera uma amarra muito grande que pode até inviabilizar, no fundo, a missão pública que a empresa estatal tem. Então, desculpe ter sido assim, mais acelerado, mas eu quis dar esse panorama geral para a gente. E eu não posso terminar minha fala antes de falar um pouquinho de uma outra parte que também está na minha qualificação, que é o Instituto Compliance Rio. Até comentei isso com a Vânia. A gente já tem um instituto sem fins lucrativos, então é uma atividade inteiramente pro bono que a gente exerce no Rio de Janeiro. E convido a todos aqui, todo mundo que está acompanhando a gente agora, que entre no nosso site, icrio.org, icrio.org. Por favor, nos visitem, acompanhem nossos eventos, grande parte deles são abertos. O que a gente quer, como está fazendo aqui hoje, é disseminar boas práticas, né? Debater, trazer boas mensagens para uma seara que a gente reputa muito importante, que é a seara da ética, da transparência, do compliance. Aí, para além do tema de hoje, em quaisquer empresas, né? Não é uma questão estatal meramente, é uma questão privada, estatal, é uma coisa público-privada, literalmente, porque estamos todos na mesma sociedade, né? Então você tem que ter, com essa mensagem, a gente temos que ter a mesma preocupação de qual sociedade a gente vai viver e deixar para os próximos, né? Que vão estar aqui conosco, ou vão estar depois da gente também. Então, essa mensagem é um convite para todo mundo, repito, conheça o Instituto Compliance Rio, é um orgulho muito grande a gente tem de fazer parte, de poder produzir coisas e debater no Instituto. É um debate aberto, um debate livre, e que a gente consegue ter vários profissionais, sejam estudantes ou mesmo professores. Então, o debate fica mais livre ainda, porque não tem informação certa, informação que a gente pode sempre aprimorar. Então, essa mensagem inicial que eu gostaria de passar. Vânia, de novo, muitíssimo obrigado pela oportunidade. A FUCAP também por nos receber. E Humberto de Pito, sempre um prazer ouvi-lo. Estou à disposição para as perguntas. Obrigado. É um privilégio ter você e Humberto aqui conosco, Leandro. Mas eu queria, antes mesmo de abrir a palavra para o público, que eu estou esperando vocês botarem perguntas lá no YouTube, gente. Mas eu tenho pontos de vista muito particulares sobre a questão de transparência no setor público. Não sei se você sabe, mas até a minha aposentadoria agora em janeiro, eu chefiava a Delegação Brasileira de Contabilidade na ONU. Ainda faço parte da delegação, mas agora não sou mais do governo, então não sou mais como chefe. E um dos grandes debates que eu me lembro de ter tido foi certa vez quando a gente estava definindo se estava na hora do setor público começar a usar normas internacionais de contabilidade. E eu fui a favor, votei a favor. E os nossos amigos da China votaram contra, é claro, né? Porque eles disseram que estava muito cedo, que a gente tinha que melhorar ainda a transparência do setor privado, que deixasse o setor público para depois. Mas eu tenho uma posição muito clara a esse respeito. Eu acho que numa entidade privada, alguém é stakeholder daquela empresa por opção. Ou seja, se eu compro a ação da empresa X, eu decidi comprar.
Se eu não estou satisfeita com a performance da empresa X, eu vendo aquela ação e compro de outra empresa. Não que no meu caso, mãe de 4 filhos, tenha algum dia me sobrado dinheiro para comprar ação. Estou falando em teoria. Mas quando se trata de setor público, essa opcionalidade não existe. Você, como cidadão, é pagador de impostos, logo você é investidor do setor público do seu país. Você não tem opção de sair se você não está satisfeito com a gestão. Então, eu acho que o setor público tem ainda mais obrigação de ser transparente do que o setor privado. Mas você chamou muita atenção para essa diferença que muitas vezes o gestor de uma empresa pública, ele não veste o chapéu de gestor. Ele assume a posição e o mandato dele ali como, na verdade, uma oportunidade política ligada a quem o indicou. E não, na verdade, uma missão de entregar resultados, de gerar valor, de agregar para a sociedade. Como fazer para isso mudar, para essa realidade mudar? Como fazer? Será que é só a Lei 13.303 exigindo uma formação, uma especialização é suficiente? Como a gente faz para mudar esse cenário, Leandro? É uma ótima pergunta e é um tema, inclusive, para pesquisa profunda mesmo. Assim. Acho que o seu ponto é muito correto. Eu esqueci de falar, na minha fala inicial, uma coisa que eu prego muito até no livro também. Na medida que as empresas públicas, né, as empresas estatais, têm um papel tão relevante na economia, eles também têm que ter um papel de fomento de boas práticas tão relevante quanto. Então, quando você fala que o poder público tem que ser mais transparente que o privado, em outras palavras, é isso que a gente está dizendo, sim. O compromisso do poder público, e as estatais são um filhote do poder público, né, sim, mudar condutas. Não simplesmente cumprir é a obrigação de todos, isso não se cogita, mas é mudar condutas, é passar mensagens mais claras ainda que aquilo é importante, que aquilo é vantajoso. Então, a ética tem que ser mais elevada do que no ambiente privado. Posso dizer isso sem medo de errar. A transparência tem que ser mais elevada. A integridade tem que ser mais elevada. Porque, como você falou, o recurso é de todos. O interesse é público, por definição. O interesse privado é por consequência. A empresa, está no Código Civil, para quem é advogado vai lembrar, é atividade econômica organizada com fins de obter lucro. Isso é empresa. Não está falando de associação, não está falando de fundação. Empresa serve para obter lucro, sim. Então, dar lucro é importante. Dar lucro social é mais importante ainda. O lucro social aí passa pela bandeiras extremamente relevantes hoje em dia, que são ética e integridade, são também, mas questões socioeconômicas, socioambientais, questões de igualdade, tudo isso o poder público tem que ser a força motriz disso, né? De novo, ele tem que, isso é uma missão que eu vejo muito clara para o poder público, ele tem que estimular boas práticas e fazer com que a atuação dele no ambiente privado reflita isso. Seja no crédito que você concede, seja na empresa que você contrata, seja no projeto que você apoia. Acho que tudo isso passa claramente por uma missão do poder público de alterar essa sociedade no bom sentido. Alterar para que essas exigências sociais sejam aprimoradas, não só como serviço público, sim, tem serviço público, claro, tem que entregar, mas também para a sociedade como um todo ficar no fim do dia melhor, né? Acho que é uma ótima provocação, repito, e merece um aprofundamento ainda maior, mas só para não perder, eu repito, essa questão do que se esperar do poder público, eu vejo como necessariamente de indução de boas práticas, não meramente de cumprir tabela, porque aí não teria sentido ser. Perfeito, acho que eu não podia concordar mais. Nós temos uma pergunta aqui já colocada pelo Felipe Storch Damasceno, que uma das coisas que a gente sempre percebe como sinal da ineficiência dessa questão de compliance, de realmente o interesse público estar à frente da gestão,
é o número de obras inacabadas que a gente tem no Brasil, ou seja, obras iniciadas numa gestão que, na verdade, quando termina um mandato, o político seguinte não quer dar continuidade porque não quer, na verdade, dar continuidade a um programa iniciado com outro, mas quer colocar o nome dele em algo, então vai começar mais uma obra que também, muitas vezes, vai ficar inacabada porque não é concluída dentro da sua gestão. Como a gente pode fazer em termos de compliance, de tentar evitar esse desperdício de recurso público, recurso que podia ser utilizado para tanto bem-estar social, de saúde, de educação, que o nosso país tanto precisa? Pode ser você ou pode ser Humberto, a pergunta está aberta para os dois. Humberto, quer começar? Pode ser. Não, aqui eu acho que é bom o gancho o seguinte, o Leandro falou dos desafios, né? A pergunta da Vânia também foi nisso, como é que o desafio que você tem de tocar uma estatal hoje em dia, no mundo com competições, né, nesse mundo global aí, com os desafios de políticas geopolíticos, né, digamos assim. Na verdade, eu acho que o desafio, seja interno ou externo, é uma coisa que a gente pode chamar de um desafio de governança, mas é de coordenação no sentido de, hoje em dia, o setor privado, né, que é vamos dizer, seria o principal seriam os acionistas, como a Vânia falou, né, aqueles que podem sair ou entrar, e aí os agentes são os executivos, e dessas, vamos dizer, interações ou falta de interações, o compliance nasce como uma forma de procurar voltar a que os acionistas realmente detenham o poder e que os executivos não decidam de forma abusiva sobre os destinos, né? O Leandro citou questões de estatais também nos Estados Unidos que tiveram problemas sérios de governança, mas o fato é que existe o problema, sem dúvida, do principal do agente, ou seja, do dono e daquele que gere para o dono, mas também existe um problema da informação, né? E por isso que eu comecei falando da transparência. Eu acho que a gente tem um desafio de gerar informação de qualidade, para produzir política pública de qualidade, para gerir o risco, para monitorar esse risco, para escolher bons gestores para as estatais, por exemplo. E para isso não tem saída, quer dizer, a gente precisa de alguma forma estabelecer uma interação de qualidade entre o público e o privado. É claro que os desafios são enormes, né? Aqui não é uma questão de ingenuidade, mas num outro caminho. Então, também como o Leandro falou, quer dizer, vamos deixar os gestores administrarem, ou seja, os órgãos de controle exercendo todo o papel que lhes cabe, com toda a legitimidade, né, com toda a autoridade, mas é preciso que cada um exerça o seu papel institucional. Então, os órgãos de controle exercendo o controle, os administradores administrando e o público cobrando, porque também, voltando à Vera, eu não posso escolher ser ou não cidadão brasileiro, eu sou um cidadão brasileiro. Eu posso participar menos ou mais, né, da vida pública, mas eu não posso sair, eu não posso vender minha ação, né, pelo menos até o momento, e nem queremos fazê-lo. Então, eu vejo isso, eu vejo um desafio de governança e um desafio de gestão da informação. Mais uma vez, eu acho que o compliance pode ajudar a gente tendo essa perspectiva, eu acho que mais ambiciosa até, de realmente influenciar as políticas públicas. Eu recomendo aqui, a gente falou de livros também, uma leitura, cometa só ousadia, né, porque o público aqui é tão qualificado, mas se alguém ainda não conhece, o Jean Tirole, que fala da economia do bem comum, essa vertente da economia pública e dessa nova relação do público-privado. E eu gosto muito também, continuando em política pública, tenho lido cada vez mais o Raul Lejano, que é um professor, eu acho que agora está em Hong Kong, e ele fala exatamente a gente pensar políticas públicas com um olhar inovador. É um pouco isso, que o compliance pode nos brindar também. Leandro?
Gostaria de complementar bem. ou posso botar a próxima pergunta? Não, só para não perder o gancho, gostaria, assim, rapidamente de complementar. Eu vou acrescentar um ponto que eu também reputo bastante importante, que é a sociedade civil. Acho que a sociedade civil, a gente tem que estar alerta em relação a isso. A gente tem que estar presente. Um grau de civilidade para a sociedade é o quanto a sociedade civil se envolve com questões públicas. Então, a gente passou muitos anos no Brasil ouvindo sempre, não, o governo resolve, ou fulano resolve. Não, a sociedade civil tem que resolver. Então, se a gente identifica esses abusos, eles ocorrem mesmo, a gente tem que usar todos os artifícios possíveis. Aí a tecnologia ajuda muito para acompanhar quem é esse gestor que quis cumprir o que é o papel dele como gestor, qual partido ele faz parte, o que ele almeja na próxima eleição. Tem que estar muito, muito, muito vigilante. De novo, sem querer ser redundante, exemplos como o Instituto que a gente criou, é isso, a sociedade civil se organizar via ações coletivas para poder fiscalizar mais e obter mais, inclusive atuando junto ao poder público, como o exemplo que o Humberto trouxe da participação em audiências públicas, né? A sociedade civil merece e tem esse papel também. Eu não podia concordar mais com vocês dois. Eu acho que, metendo a minha colher, não sendo especialista como vocês, mas a minha opinião é essa mesmo. Eu acho que o gestor ele tem que entrar lá não para fazer o nome dele, mas para poder implementar uma política pública que já foi, na verdade, negociada e homologada entre governo e sociedade. E o principal supervisor da implementação dessa política tem que ser a própria sociedade. Mas, infelizmente, nós, enquanto cidadãos, muitas vezes pensamos mais com o próprio umbigo. Ou seja, se aquilo vai me afetar, eu vou reclamar, vou fazer barulho. Mas se, na verdade, não entra no meu quintal, isso é problema do governo e de quem é afetado por ela. E, na verdade, a gente é um povo só, uma nação só. Então, a gente tem que aprender a pensar como povo e ajudar o nosso governo a ser mais eficiente. Eu tenho uma próxima pergunta aqui, está ficando interessante, hein? O meu número de perguntas aqui está ficando recheado. A Luciene Santos pergunta como os senhores observam a recepção de tais programas nas controladorias internas públicas, principalmente no âmbito municipal. Você falou muito na questão estatal, Leandro. O Humberto acho que tem um pouquinho mais de contato com as empresas lá da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Como é que vocês veem isso em âmbito municipal? Porque certamente o governo federal tem mais visibilidade, então é até mais esperado que você encontre esse tipo de interação da sociedade com o governo, né? Mas será que a gente presta atenção no que os nossos vereadores, o que os nossos deputados estão fazendo, o que o nosso prefeito faz, como o nosso bairro é administrado? Ou seja, será que a gente pensa micro ou a gente só fica olhando à distância sobre o que acontece no âmbito federal? Deixa eu abrir essa, depois eu passo para o Humberto para complementar, para a gente inverter um pouquinho da última. Se a gente fala que o Brasil só tem 27 estados da federação, né, que compõem o Brasil, a gente fala em municípios, são 5.500 municípios. Então, são 5.500 realidades, desde municípios do grau município de São Paulo, que é maior e mais rico do que grande parte dos estados brasileiros, até municípios com 100 pessoas, 120 pessoas, 200 pessoas. Então, são realidades muito, muito díspares e que, portanto, também, de novo, pegando o gancho do que eu mencionei, né, apesar da lei ser nacional e, portanto, as estatais desse município também têm que se adequar, a gente sabe que a realidade é muito distante. É muito distante. Humberto, acho que a gente... Até cachorro, acho que eu perdi a conexão, mas consegui voltar. Okay. Só para fechar, então, antes que eu perca de novo, acho que cabe a gente, que lida com essa discussão de compliance, integridade, traduzir as mensagens para que esse público, mesmo no âmbito do município, possa implementá-las. Sair um pouco de expressões inglesas, etc., e traduzir por questões muito práticas, olha só. O interesse público, todo mundo sabe o que é.
Integridade, todo mundo também sabe basicamente o que se trata, para poder que isso mergulhe e encontre também eco nos estados e municípios, porque no âmbito federal é isso. No âmbito federal a gente assiste muito mais, discute muito mais, tudo muito mais ao vivo para a gente. É isso. Uhum. Perfeito. Humberto, quer complementar? Podemos passar para a próxima. Não, é só, eu acho que no caso dos municípios, eu tive um exemplo agora das empresas, né? Municípios pequenos não têm infraestrutura grande dos estados, alguns já têm controladoria, e eles ficam, muitas vezes, dependentes de consultorias. Em alguns casos, são boas consultorias, e nem só consultorias, até o terceiro setor, por exemplo, o Observatório Social Brasileiro, que faz um trabalho excelente, temos o Instituto de Direito Coletivo, eu acho que podem ajudar. Você pode estabelecer parcerias, como falei, qualificando essa interação. As empresas, por sua vez, o que eu percebo é que, muitas vezes, do lado das empresas, quando você não tem a regulamentação ainda das leis de integridade nos estados que já têm essa lei, as empresas ainda ficam, às vezes, principalmente as pequenas e médias, no compasso de espera. Agora, por exemplo, no estado do Rio, a promessa é que no horizonte aí a regulamentação se dê em algum período próximo. Nós já temos a lei que exige os programas de integridade dos fornecedores, mas a falta de regulamentação tem, vamos dizer, não dado o passo de urgência para as empresas. Aproveitando que você falou de observadores, deixa eu colocar aqui a pergunta da Rosana. E as diretrizes de governança da OCDE não poderiam nos ajudar? Eu acho que o Brasil está tentando entrar para a OCDE, mas ele ainda não é membro formal, não é isso? Mas, de qualquer forma, não há impedimento para que a gente possa começar a implementar as recomendações delas, que são conhecidas e abertas. Perfeito, eu acho isso. Inclusive, o compliance, ele nasceu um pouco disso. Se a gente for pegar a nossa lei da empresa limpa, ou lei anticorrupção, né, a própria questão da OCDE, da questão das propinas dos funcionários públicos, a própria LGBT, né, que veio do Alto Comissariado Europeu, quer dizer, as empresas europeias exigem que quem vai comercializar com elas, vai transacionar com elas, tenham um nível de segurança de dados pessoais. Muitas vezes, o estímulo ou aquele primeiro incentivo vem de fora e você incorpora aquilo no seu ordenamento. E aí, você vai realmente ter, com base nas instituições que você tem, o desenvolvimento daquilo. Mas eu acho que é perfeito. Eu acho que a gente sempre pode tentar atingir vamos dizer, o sarrafo mais alto. Com certeza. Tem uma pergunta aqui que eu adorei, hein? Essa vocês vão gostar também, porque ela é realmente muito boa. E como evitar o excesso de regulação? Porque, de repente, vira moda, né? Então, a empresa passa muito mais tempo preenchendo o formulário e respondendo a questionários do que efetivamente administrando o próprio negócio. Ou seja, tem limite? Qual é o ponto ótimo? Como é que eu sei que a legislação ou os requerimentos de compliance atingiram aquilo que vai garantir integridade e transparência, ou quando, na verdade, elas se tornaram um formalismo que não está agregando qualquer tipo de melhor visão ou percepção da gestão da coisa pública? Uma das regras fundamentais do controle é que ele tem que ser não só eficaz, como eficiente, mas também ele tem que ser sustentável, né? O controle não é um fim em si mesmo, seja controle interno ou controle externo. Você tem o exemplo dos tribunais de contas, apagão das canetas, que é a versão excessiva do controle externo. Isso está sendo discutido academicamente, inclusive, ao ponto de leis terem sido alteradas. Também vale para o controle interno. O controle ele tem um papel a exercer, mas o papel não é inviabilizar negócio, no sentido de controlo tanto que a atividade fim não se dá. Isso não é o controle. Certa vez, vou fazer uma ilustração aqui, eu estava até numa turma no curso, aí o colega levantou a mão lá, falou sobre controle, gestão de riscos, né?
Mas então eu deveria ter sempre alguém da segunda camada de controle do meu lado, para tudo que eu fizesse, ele me alertar se está certo ou está errado. Eu falei, rapaz, você quer duplicar o tamanho da empresa, então, né? Se fosse, assim, a geração de emprego seria ótimo, mas o controle não é isso. O controle, ele começa até feito por você mesmo. Você, sem aprofundar muito, mas a questão de camada de controle, né? A primeira camada somos todos nós, todos os gestores, todo mundo que é profissional sabe o que deve fazer. A segunda camada, que é o controle interno, que é a gestão de riscos, ela tem um papel, mas o papel dela não é inviabilizar o negócio, é fazer com que ele ocorra de forma correta, de forma eficiente, etc. Qualquer dose errada, mal comparando aquele discurso do perfume e do veneno, né? Assim, qual dose que está valendo ali? O remédio pode virar um veneno, se você não souber dosar corretamente. Controle é a mesma coisa. Controle é a mesma coisa. Ele é necessário, mas eu costumo falar em pêndulo também, né? A gente saiu de uma fase sem nenhum controle para um controle excessivo. Como é que a gente vai buscar um ótimo de Pareto, ou um ponto de equilíbrio aí que a gente possa conviver com controle, que é fundamental, que é tão público quanto a atividade em si, mas que ela não pode ser um fim em si mesmo, né? Concordo plenamente com você, Leandro. Eu acho que, inclusive, hoje em dia, onde a gente tem tecnologia ao nosso alcance, eu acho que você prestar contas para a sociedade é algo muito mais possível e muito mais fácil de ser feito, né? Então, você não pode usar como desculpa o não ter como informar para ocultar informação. Mas, por um outro lado, você tem que ser principiológico, não é? Os controles não podem, na verdade, serem de tal forma engessados que a empresa não tenha flexibilidade para poder levar a empresa para o rumo certo no momento em que algo inesperado venha a ocorrer. Por exemplo, acho que o Humberto começou a falar ainda agora, nenhum de nós podia prever essa pandemia que a gente está vivendo nesse ano, né? Então, é claro que os planos que foram feitos, os projetos que foram feitos, eles não estão e não podem ser implementados da forma como eles foram idealizados. Então, o controle, ele não pode ser uma camisa de força, ele tem que ser principiológico, ou seja, ele tem que ser adequado para o momento, para o porte e para a situação da empresa. E acho que isso alcança uma possibilidade muito maior quando a responsabilização fica mais clara. Você falou aí, cada um tem que saber qual é o seu papel nesse controle, né? Inclusive os órgãos de gestão. Aquele cursinho que ficou obrigatório de ser feito, muitos gestores ainda veem isso como uma formalidade. Opa, como é que eu faço para ter um papel para constar lá que eu fiz o cursinho de integridade? E não como uma oportunidade de verificar como ele pode contribuir de forma mais eficaz para esse controle, para que ele não precisa ser como uma árvore de Natal, que o tempo inteiro eu tenho que pendurar alguma coisa a mais, porque aquilo que já tinha não foi suficiente. Muito bom. A Rosana pergunta sobre a questão de leniência, ou seja, o que fazer para lidar com a falta de sanção, de penalidade que efetivamente iniba práticas não éticas por parte dos gestores das empresas públicas? Quando a gente estuda mais tecnicamente a questão do programa de integridade, a gente vê que tem duas vertentes muito conhecidas, né? O professor Klaus Mitter, na Alemanha, trata disso. O Adam Neto também, o professor espanhol, também trata disso. O que a gente quer endereçar no programa de integridade? É o mero cumprimento? É o seguir o livro, seguir o que está escrito? Isso é uma forma, eu acho que a pergunta da colega caminha por esse sentido. Pode punir, observar, para fins penais chama de panótipo, né? Você sempre vendo, está sempre observando o que está acontecendo. Então, essa, digamos assim, é o programa de integridade mais preocupação punitiva, tá? Isso é o que a gente mais vê, e quando fala em conduta, caminha nesse sentido.
Uma outra vertente que eles também citam é a questão do programa de integridade mais legitimado pelo público dele. Então, eu não vou cumprir o meu código de ética porque eu vou ser punido. Eu vou cumprir porque eu me identifico com ele, porque eu reconheço os valores dele, são os meus valores também. Então, se a gente for escolher, o mercado vai oferecer os dois, as empresas vão vivenciar os dois também. Eles são complementares a rigor, tá? Uma coisa mais carregada em valores, em princípios, também vai ter, eventualmente, punições, política de consequências, é do jogo. Mas se a gente for optar, fosse 0 ou 1, o caminho 2 é sempre o melhor, tá? O caminho que eu vou levar com que as pessoas, seja na minha cidade, no meu condomínio, na minha empresa, elas se envolvam com aquelas práticas, assim a gente vai ter mais resultado, vai ter melhor relacionamento, vai ter melhor entrega, seja para a sociedade, seja para o ambiente privado também. A punição pela punição, muitas vezes, não alcança o objetivo que se almeja. E por fim, só para não perder esse gancho também, pesquisas internacionais identificam sempre 3 públicos, tá? Em empresas em geral, aí não é só privadas ou públicas, não, em geral mesmo. Organizações, 15% das pessoas são, digamos, incorruptíveis. 15%, mundialmente falando. Então, 15% você não precisa fazer nada, ela não vai praticar corrupção. Outros 15%, 20% podem ser mais sujeitos a essa prática. Então, não adianta você fazer programa de integridade, seja punitivo ou não, que ele vai tentar burlar. Ele vai saber onde é que não tem câmera e vai fazer lá o delito onde não tem câmera. Então, estou falando de um universo de 30% a 40% no máximo do público que não precisa do programa de integridade. Seja porque já segue cegamente o que ele acredita e é o correto, seja porque não vai seguir mesmo. De novo, pesquisas internacionais. Então, o programa de integridade tem que entregar, efetivamente, para esses 60%, para esses 70%. Para esse meio enorme que vai ser ou mais bem incentivado a uma prática correta ou mais bem incentivado a uma prática incorreta. Qual a política de incentivo que eu utilizo, qual a mensagem que eu passo, qual o tom que eu não só uso no discurso, mas uso na prática, isso que vai dar o caminho que essa massa da organização vai seguir, né? A gente vê empresas de grandíssimo porte que, na verdade, são constituídas para a prática de crimes. Né? Por que será? Não é porque o empregado conheceu e quis fazer isso. Porque a organização como um todo, muitas vezes, já teve essa mentalidade desde a razão de ser dela. Isso é uma grande verdade. Humberto, você quer complementar? Quero sim. Eu acho que nesse sentido, eu acho que a agenda não pode ser puritana, né? Eu fico muito com medo, né? Quando a gente vai falar de compliance, como se fosse os bons vão resolver todos os problemas, né, com uma receita, como você falou. Como é que a gente se teria como é que a gente sabe que o programa funcionou, que ele está indo para um bom caminho? Aquela coisa que você falou dos princípios. O Roberto Medeiros foi convidado lá do nosso conselho, fez uma palestra, eu gostei muito. Ele veio com os gráficos, mas basicamente o ponto dele, que ele deixou claro, era o seguinte: você não tem só um caminho para fazer um programa de integridade, como quase nada na vida, né, como quase tudo na vida, você tem mais de um caminho. E o que você tem que pensar, basicamente, qual o sinal que você quer dar? Você quer dar um sinal de que você tem um compromisso ético dentro daquela organização. Você pode fazer isso apostando mais ou menos na confiança. Se realmente você tem um contexto e você tem circunstâncias que te exigem mais controle, é isso que você vai precisar. Você vai precisar de mais controle. Mas é preciso temperar essa equação, porque a mensagem que você passa quando você começa a controlar demais, qual é? Eu não confio em ninguém. Por outro lado, você tem a abordagem da confiança, né? E aí um pesquisador que fala, confiança é você se mostrar vulnerável, né? A definição de confiança dele é essa, e é um pouco isso. Mas, ao mesmo tempo, você mostra que você confia, você tende a gerar um ambiente melhor dentro de uma organização. Até onde vai isso? Até onde você pode usar esses laços de confiança e não as regras? É essa equação
que nós do compliance temos que responder no caso concreto. É essa o sal da terra que a gente precisa encontrar nessa atividade. Não tem mistério. E aí, só um ponto que eu lembrar também, quando fala dos governos, né, a gente fala sempre dos mandatos que são de 4 em 4 anos, das políticas públicas. Mas eu queria lembrar, Vânia, que a gente tem o plano anual das estatais, a gente pode ter um planejamento, já desde um decreto-lei da 267 já falava do planejamento, temos a avaliação dos impactos legais, regulatórios, ou seja, como você falou, a gente pode fazer esses planos, e aí você tem medidas estimulando a confiança ou estimulando as regras para fazer esses planos serem cumpridos, colocando na execução dos planos um número de servidores de carreira maior, né? Dando mais transparência, colocando o monitoramento daquela meta, mostrando que aquele é um plano de Estado, não é um plano de governo, e a sociedade comprando isso também, né? Só para lembrar que eu tinha deixado passar esse ponto. Mas é isso. Muito, muito, muito bom. Uma última pergunta antes da gente já caminhar para o nosso encerramento. A Renata Peixoto pergunta como a gente pode fazer para utilizar o compliance como um instrumento de priorização das metas de governo, ou seja, como a gente pode usar o compliance para verificar se a parcela do orçamento que está sendo atribuída à saúde, à educação, é a mais adequada? Existe uma forma de se fazer isso? Só aproveitando o gancho que eu já estou aqui, o Senado Federal, ele tem um projeto, inclusive já em execução, já é uma realidade, de transparência ativa e passiva, ou seja, não só a transparência que você se coloca à frente à sociedade, né, mas também aquela transparência que você responde às questões da sociedade. Existem índices de transparência, e aí nessa pergunta objetiva, uma ideia que eu já tenho há algum tempo, de repente a FUCAP até pode ajudar, eu talvez até a própria Vânia, bolar para os smartphones algum aplicativo que ensine as pessoas a ler um orçamento. Muitas vezes é dificílimo para mim, eu não sei se é para vocês. Ler o orçamento e entender o orçamento. O Leandro falou a palavra mágica, traduzir. Para traduzir um compliance, você tem que traduzir uma peça orçamentária, você tem que traduzir um plano executivo, né? Uma PPP, quer dizer, você tem que colocar aquilo numa linguagem realmente inteligível. Quem sabe a gente não faz um caminho de um aplicativo que comece a dar o caminho das pedras. Eu acho uma excelente ideia, Humberto. Eu acho que quando você conhece melhor, você consegue participar mais, né? Então, acho que se a sociedade conseguir depurar melhor aquilo que é esperado do governo, acho que ela consegue ser um membro mais ativo nessa questão. Acho que eu não tenho palavras para agradecer a vocês dois a participação, não foi nada menos do que o que eu já esperava.